Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco com mais notícias aí, grandes novidades do Vasco, cara. Ontem à noite o Lucas Pedrosa trouxe informações importantíssimas envolvendo perfis de mercado aí para o Vasco, de contratações, quais serão os modelos de negócio que o Vasco deverá fazer, a negociação com o Marcos Faria Lamáquia, que pode ser o novo dono da SAF do Vasco. A negociação está muito avançada e que o Vasco já poderia estar contando com um aporte financeiro para reforçar o time nessa janela de transferências. Você vai entender isso aqui no nosso vídeo. Vamos falar do Verratti, que chama a atenção do Boca Juniors. E também vamos falar da situação do Piton e PH, que despertaram interesse de clubes europeus, mas que querem ficar no Vasco. Além também do patrocínio Master, que foi trazido informação exclusiva pelo Lucas Pedrosa. Muita coisa para a gente falar agora, mas antes de começar, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí, todo dia chegando inscrito novo, tamo junto, cara. Falta pouquinho para a gente chegar já a 229 mil inscritos, nos últimos dias entraram muitos inscritos aqui no canal, queria agradecer demais. Se inscreve aí, falta cerca de 800 inscritos para a gente chegar nessa marca importante, quem sabe chegar a 230 mil inscritos também, né? Muito obrigado aí quem está dando voto de confiança ao nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco aí que prepara muitas mudanças no time, tanto quanto as chegadas e também saídas, né? A saída de jogadores. O Vasco tem aí possibilidades reais de perder jogadores vendidos para o futebol europeu. Só que jogadores que estão chamando a atenção hoje da Europa, como Paulo Henrique e Piton, teriam demonstrado interesse em continuar no Vasco. O Paulo Henrique chama a atenção de alguns clubes da Europa, porém sem proposta oficial ainda. E o jogador, segundo o canal Atenção Vascaínos, dá prioridade para continuar no Vasco. A mesma coisa o Lucas Piton, que foi especulado na Roma. Inclusive, a imprensa italiana trouxe informações que a Roma tem interesse na contratação do Piton. Pessoas que cobrem o dia a dia da Roma. Um jogador que tem um passaporte italiano e sempre está sendo especulado em clubes italianos, né? Até mesmo na seleção italiana foi cogitado uma possibilidade de naturalização aí do Lucas Piton. E aparentemente esses dois jogadores que são importantíssimos para o time do Vasco deverão continuar na próxima temporada. O PH mesmo tendo caído na reta final do Campeonato Brasileiro e também principalmente na Copa do Brasil, onde ele fez um gol contra, não jogou bem nos jogos. Ele é um jogador importante, é um jogador de seleção brasileira, quer jogar a próxima Copa do Mundo, e ele sabe que ele estando no Vasco, e o Vasco bem, ele tem grande chance sim de estar na lista final do Ancelotti. É um jogador importante aí que pode ajudar o Vasco sim na temporada de 2026. Torcemos muito para que ele continue no Vasco. Até certo ponto cheguei a duvidar da permanência do PH, porque é um jogador que ainda não fez seu pé de meia, é um jogador que não ganhou grandes coisas assim na sua carreira, né? É um atleta que agora está vivendo o auge, aos 29 anos. Não ganhou tanto dinheiro assim, para traduzir bem para o torcedor. Ele não é milionário como outros jogadores do elenco vascaíno. Se pintasse uma proposta interessantíssima do mercado europeu, ainda de uma grande equipe, com certeza poderia balançar o jogador, na minha opinião. Só que ele dá mostras que quer seguir no Vasco. Só que também tem um lado do clube. Se a proposta for muito boa para o clube, o jogador vai tentar discutir com a diretoria do Vasco a sua permanência ou não. Mas aparentemente ele quer ficar e vai ter contrato, vai continuar no Vasco, né? A mesma coisa o Lucas Piton. E quanto ao Verratti, tivemos atualizações da imprensa argentina. Essa informação já não é de agora. Ontem foi intensificado que, de fato, o Boca Juniors tem um forte interesse na contratação do Verratti e ele está em uma lista de centroavantes para que o clube argentino contrate para a disputa da Libertadores de 2026. O jogador chegou até mesmo a ter, a certo ponto, negociações com Coritiba, porém foi travada a negociação devido ao altíssimo salário do atleta, fora da realidade financeira para o Coxa, que acabou negociando com o Luceiro. A situação com o Verratti. O Boca Juniors é um grande clube, um dos maiores clubes, se não o maior clube da América, depois do Vasco, lógico. E com certeza é um clube que chama a atenção de jogadores argentinos, né? E o Verratti já não está vivendo aquela lua de mel com o torcedor e tampouco com as pessoas que trabalham no Vasco, né, cara? Como, por exemplo, o Fernando Diniz. O Fernando Diniz não é um cara que aprecia o futebol do Verratti. Com certeza, isso já está bem claro para todos nós vascaínos. A perda da titularidade, a perda da faixa de capitão, que foi para o Coutinho, mostra muito bem que o Verratti não se encaixa no que o Diniz procura para o Vasco. E a diretoria está aberta também a negociar o jogador devido aos seus altos vencimentos, né? O jogador tem um altíssimo salário. A meta no Vasco é aliviar um pouco a folha salarial para trazer novos jogadores, para conseguir
equilibrar bem essa parte financeira do Vasco aí quanto à folha salarial, uma folha fora dos padrões aí, pelo que o Vasco entrega todos os anos no Campeonato Brasileiro. A folha salarial do Vasco, quando tinha acesso a 7 partners, passou aí de 15 milhões, cara. Muita grana mesmo. Claramente aí o Vasco tenta aí resolver essa questão financeira, essa parte salarial de alguns atletas e também a saída de jogadores para aliviar essa folha. E assim que a gente tiver algum negócio intensificado pelo Verratti, a gente vai trazer aqui no canal. Se tiver negociação de fato com o Boca, vamos trazer a qualquer momento aqui, porque com certeza o Verratti é um jogador que pode ter mercado sim lá na Argentina. Ele saiu de lá como um dos artilheiros. Saiu de lá para o Vasco muito respaldado, muito até certo ponto disputado, porque o Vasco conseguiu atravessar a negociação com o América. O América na época estava vindo aí de disputar Libertadores, era um time que estava jogando, se não me engano, até Sul-Americana, era um time que poderia ter contratado o Verratti. O Paulo Brax, inclusive, foi lá, atravessou o negócio e contratou o Verratti para o Vasco. Só que ele era já um jogador que chamava a atenção do mercado argentino e foi especulado depois que ele veio para o Vasco, tanto no River e agora no Boca. Com certeza, os gigantes da Argentina sabem do valor do Verratti. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação aí. Comenta o que você acha das permanências do Piton e PH, que estão confirmadas pelos próprios jogadores, segundo o canal Atenção Vascaínos, e também a situação do Verratti, que espera ter esse do Boca. Bom, pessoal, agora vamos falar de patrocínio. Patrocínio Master, cara. Como todo mundo sabe, a Betfair saiu fora do Vasco. Não é mais a nossa patrocinadora a partir de 2026. O Vasco já não tem uma nova patrocinadora. E ontem à noite tivemos atualizações importantíssimas que a gente vai falar agora no nosso canal a respeito da nova patrocinadora Master do Vasco. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, que apurou e trouxe com exclusividade essa informação, o Vasco está em negociações com a casa de apostas para dobrar o que a Betfair pagava ao Vasco. Ele deixou bem claro que a Betfair nunca pagou 70 milhões de reais ao Vasco. O Vasco poderia chegar a 70 milhões anuais com a Betfair, mas teria que bater metas estipuladas no contrato. E uma dessas metas seria até mesmo ser campeão da Libertadores. Algo que passou anos-luz de acontecer. A gente quase ganhou a Copa do Brasil. Poderia chegar ali a bater algum tipo de meta, né? Com certeza poderia ajudar bem o Vasco a receber um pouco mais da Betfair. Só que isso não aconteceu. Segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o Vasco recebia em torno de 42, 43 milhões anuais com a Betfair, porque o Vasco não bateu as metas estipuladas no contrato, metas que, segundo o jornalista, seriam praticamente impossíveis para o clube conseguir atingir a curto prazo. E com isso, a Betfair deixou o Vasco e a nova patrocinadora Master, que deverá chegar ao Vasco, deverá dobrar o que a Betfair pagava atualmente ao clube. Segundo as informações, as negociações giram em torno de 70 a 75 milhões anuais, podendo chegar a casa de 90 a 100 milhões anuais, dependendo das metas que o Vasco bater. 70 a 75 milhões são fixos, anuais. O Vasco não tem que bater metas para chegar a 75 milhões, por exemplo. Mas se quiser chegar a 100, terá que bater metas aí no contrato, o que seria muito benéfico aí ao Vasco, né, cara? O Vasco dando um salto de qualidade, já que internamente todo mundo dentro do Vasco sabia que o Vasco não ganhava 70 milhões, menos todos nós torcedores, né, que acreditávamos que a notícia de fato era que o Vasco recebia 70 milhões anuais da Betfair. A gente sabia que no primeiro ano isso não tinha batido, né? O Vasco tinha recebido em torno de 45 milhões. Só que nesse ano, a expectativa era que, de fato, o Vasco recebia 70 milhões da Betfair. E isso foi desmentido pelo jornalista Lucas Pedrosa, que trouxe com excelência essa informação pontual para nós torcedores, cara. E eu estou trazendo aqui no canal para você ficar bem informado aí, essa notícia muito relevante, que o Vasco pode fechar em breve a negociação com a nova casa de apostas. Ele não falou sobre o interesse da Crefisa, de qualquer outra possibilidade. Ele falou que está muito perto de fechar a contratação com uma nova casa de apostas. Várias casas de apostas foram especuladas nos últimos dias. A que teve o nome mais forte foi a Bet Nacional, que está patrocinando o Cruzeiro, inclusive, que era um ex-clube patrocinado pela própria Betfair. Não sabemos ainda qual o nome de fato dessa empresa, mas que a gente sabe que é uma casa de apostas, que é obviamente aí a maioria no mercado, né, cara? Os caras dominam o mercado brasileiro quando o assunto é patrocínio master, né? Tomara que não venha um alfa, como é aquela do Grêmio, do Internacional, horroroso aquilo ali, cara. Pensa uma camisa lindíssima da Nike com um escrito alfa. Pô, aquilo ali mata a camisa.
7K, mano, que pra mim que chega quase ao mesmo nível daquele BMG laranja ridículo que tinha, mano. Eu ainda tenho até algumas camisas com aquele patrocínio horroroso que tinha pra camisa do Vasco. E aquele 7K que patrocina o Santos, cara, eu espero nunca ver aquilo no Vasco, porque aquilo vai destruir a camisa do Vasco. E o torcedor tá vivendo uma grande expectativa aí da Nike. Eu sei que vende a camisa lisa, sem patrocínio, sem nada. Mas quando você vê visualmente nos jogadores, cara, fica feio, pô. Fica horroroso aquilo ali, entendeu? Vai acabar com a camisa do Vasco e agora que tá tendo um patrocínio interessante, o maior, uma fornecedora esportiva da história do futebol mundial, tá patrocinando o Vasco, você vai e coloca um 7K gigantesco na camisa. Eu sei que o que vale é o dinheiro, que é o mais importante é o clube estar recebendo grana. Mas, pô, também a estética tem a sua parte ali, que tem que ser respeitada também, na minha opinião, né? Também a história do clube, porque um 7K daquele ali vai tampar mais da metade da faixa do Vasco, né? Com certeza não seria a minha melhor escolha para patrocinar o Vasco. Não que a 7K ou a Alfa vai patrocinar o Vasco, isso é o que eu estou falando, é minha opinião. Mas assim que a gente tiver o nome, de fato, da empresa que vai patrocinar o Vasco, a gente vai trazer aqui a qualquer momento no nosso canal. Bom, e agora o grande assunto, cara, que é claramente a chegada de reforço. Como que está as negociações? O Vasco está fechando aí, praticamente fechado, com o Rojas, que será jogador do Vasco. O jogador em breve deverá desembarcar no Rio de Janeiro, ou o Vasco já fazer o anúncio oficial, vai ser o primeiro reforço. Antes dessa situação aí, também temos uma situação importantíssima, o que pode mudar drasticamente a maneira do Vasco ir ao mercado. Segundo o próprio jornalista Lucas Pedrosa, que trouxe a informação que a venda da SAF está muito bem encaminhada para o Marcos Faria Lamáquia. O nome dele não é Marco Lamáquia, como se falou por aí, é Marcos Faria Lamáquia. Ele é filho do José Roberto Lamáquia e não é filho da Leila Pereira, para deixar bem claro, e também a gente já falou isso aqui várias vezes no canal. Ele não tem nada a ver com a Crefisa, ele tem empresas que não pertencem ao grupo Crefisa, não pertencem ao seu pai ou à sua madrasta. Ele não tem nada a ver, não tem vínculo nenhum com a Crefisa. Ele é um empresário bem sucedido, tem 47 anos e tem um interesse, de fato, em comprar a nossa SAF e está muito perto de assinar um memorando de entendimento. Esse memorando de entendimento significa que a venda da SAF vai estar praticamente fechada para ele. Ele será o comprador da SAF do Vasco. O memorando de entendimento mostra que ele, de fato, tem um interesse em comprar a nossa SAF. Com esse memorando de entendimento assinado, que o Vasco busca para que aconteça o mais rápido possível, quem sabe nas próximas semanas ou nos próximos meses, de preferência nos próximos dias, né, para nós vascaínos, se acontecer essa assinatura, o Vasco pode fazer um empréstimo no formato DIP, que é o famoso aporte, né, antecipar, digamos assim, para ficar bem claro para o torcedor, uma porcentagem do que ele vai investir no Vasco. Ou seja, se ele antecipar essa grana, fazer um aporte financeiro para o Vasco, esse empréstimo chamado DIP, o Vasco vai poder ir fortemente no mercado contratar jogadores, porque com dinheiro você pode buscar até mesmo o John Arias, como deu um bom exemplo lá o Lucas Pedrosa. A gente até falou aqui no canal, cara, que o sonho de John Arias é um sonho extremamente distante, cara. Não acredite nisso. Eu até falei, não acredite nisso aí, cara. É uma negociação impossível. Hoje é impossível. Até dei o exemplo, realmente, se o Vasco fosse vendido, a SAF do Vasco fosse vendida, claramente o Vasco poderia ter chance de competir, talvez, com o Flamengo e com o Palmeiras, que são os outros clubes interessados, o próprio Fluminense, que sempre tem o interesse em repatriar o jogador também. O Vasco poderia competir financeiramente para tentar trazer esse jogador. Mas hoje a realidade não permite o torcedor acreditar na notícia dessa. Entendeu? Não permite. Com todo respeito aí a quem trouxe, quem acredita na informação, mas não dá para acreditar. Sinceramente. A situação é a seguinte: se esse empréstimo acontecer, esse aporte, adiantamento de valores, digamos assim, o Vasco vai poder ir forte no mercado. O Vasco vai poder contratar jogadores de primeira prateleira, entendeu? Porque hoje a realidade é de segunda e terceira prateleira. O Vasco tem condições de tentar contratar bons jogadores que estão em fim de contrato, sem perder qualidade. Essa é a ideia da diretoria. Não trazer somente jogadores que estão lá no topo, jogadores caríssimos, mas também tentar achar bons valores, como o Vasco fez no meio do ano. Essa é a meta da diretoria do Vasco. Isso ficou nítido, que o nível de contratações que o Vasco fez no meio do ano elevou o nível técnico da equipe. Chegada do Robert Renan, Carlos Cuesta, Andrés Gomes, também o Thiago Mendes, que melhorou demais nessa reta final, que mostrou a que veio. Finalmente, para mim, ele é titular no meu time do Vasco,
se ele continuar bem, vai fazer uma boa pré-temporada. Foi uma contratação muito superior a, por exemplo, a do Matheus França. Não dá para acertar em todas, né? Anteriormente a diretoria estava errando mais do que acertando. Poucos acertos. Nuno Moreira, a volta do Coutinho, que dependeu mais do jogador do que propriamente da própria diretoria do Vasco. Mas o Nuno Moreira foi um baita acerto, só que junto com ele veio Garré, veio Lorde Augusto, anteriormente Jean Davi, Maxime Domingues. A diretoria errou bastante, só que com a chegada do Edmar Lopes, talvez um aperfeiçoamento do scout do Vasco, o Vasco vai buscar jogadores com perfis que possam ser interessantes para o time. O Vasco não tem dinheiro. Aí que entra a possibilidade do empréstimo com opção ou obrigação de compra, como é o caso do Rojas. Está vindo para o Vasco, não com obrigação de compra, segundo o Pedrosa, e sim com opção. As informações iniciais davam conta que teriam obrigação de compra, só que tem opção. Entendeu? Essa é uma situação importante para o Vasco. Se o Vasco não tem dinheiro, tem que ser criativo. Porque se o Vasco consegue tempo, lá na frente, a nossa SAF pode estar vendida. Aí o Lamáquia, tá aqui, ó, dinheiro para comprar o Cuesta, tá aqui o dinheiro para comprar o Robert Renan, tá aqui o dinheiro para comprar o Andrés Gomes, tá aqui para comprar o Rojas. Vamos ter um investidor por trás para investir pesado e conseguir adquirir esses jogadores pela grana que o Vasco não tem hoje. Tá dando para entender mais ou menos? É basicamente isso. E a diretoria do Vasco está traçando esse perfil de jogador no mercado para que não faça loucuras financeiras. E, lógico, também buscando jogadores em fim de contrato, como é o caso do Otamendi. A situação do Otamendi é essa, ele está em fim de contrato com o Benfica, mas é somente no meio do ano. Mas ele, em janeiro, pode assinar um pré-contrato com o Vasco. O Negreiros trouxe essa informação aí, com exclusividade, que o Vasco está negociando com o Otamendi, de fato, segundo o Pedrosa, pode ser que exista sim a negociação. Só que o Vasco, no primeiro momento, buscou informações para saber quais os moldes, quanto que é o salário do atleta, quanto que ele gostaria de receber, talvez o Vasco apresentar um projeto esportivo ao atleta, não sabemos se o Diniz já entrou em contato com ele, mas o que a gente sabe é que, segundo o Negreiros, as negociações estão acontecendo. Pode ser que o Vasco tenha ciência de que, de fato, possa acontecer em breve um memorando de entendimento assinado pelo Marcos Lamáquia, e aí sim, intensificar muito as negociações pelo Otamendi. Entendeu? Talvez o Vasco ofereça alguma grana ao Benfica para liberar ele agora, já em janeiro, caso o Vasco entre em um acordo com o jogador. O que eu acho difícil, até falei a minha opinião aqui. O jogador é jogador de seleção argentina, quer jogar a próxima Copa do Mundo, é capitão do Benfica, está no meio de uma temporada europeia. É difícil tirar esse tipo de jogador de lá, mesmo com dinheiro. Porque, às vezes, o jogador está comprometido demais com o clube atual dele. E também com um projeto esportivo na sua carreira, como é um caso de jogar a Copa do Mundo. Vamos ver o que vai acontecer. É uma negociação que pode ser possível, não é impossível a negociação com o Otamendi, como eu já vi alguns vascaínos entenderem dessa forma. Eu não acredito que é impossível, eu acho que é muito possível. Depende, claro, também da vontade do jogador, se ele tem vontade de vestir nosso manto sagrado. Continuando, a situação de reforços aí. Se tiver esse aporte, que a gente espera que possa acontecer, que nos próximos dias, de preferência, o Marcos Lamáquia assine o memorando de entendimento, o Vasco possa ir fortemente no mercado. Mas hoje, as informações que a gente tem a respeito de outros reforços, Douglas Luiz segue atualmente tudo parado, não tivemos novidades, somente é o interesse do Vasco em tentar contratar o jogador, depende mais do atleta do que do próprio Vasco, segundo o João Silva, foi quem trouxe essa informação primeiramente. O jogador tem o interesse em jogar no Vasco, só que ainda depende da Juventus, ele está no Nottingham Forest emprestado, primeiramente o Nottingham Forest tem que se desfazer o negócio com ele, não sabemos se a Juventus vai estar disposta a receber o jogador de volta para depois emprestar para o Vasco. É uma série de fatores, porque depende de 3 clubes, cara. Do Vasco, do Nottingham Forest e da Juventus. E do jogador. 4 fatores na negociação com o Douglas Luiz. Não é uma negociação simples, mas o Vasco segue esperançoso, o torcedor segue esperançoso, com um grande sonho de ver o Douglas Luiz. Esse seria o nome que o Marcos Lamáquia, se comprasse a SAF, tinha que ser o primeiro a ele contratar para o torcedor, cara. Porque o torcedor queria muito ver o Douglas Luiz vestir a camisa do Vasco de novo. Além do Douglas Luiz, Alan Saldívia. Ontem foi confirmado pelo GE. Globo que esse jogador interessa e muito ao Vasco. Muito mesmo. O Diniz aprecia demais esse jogador. Falou até o nome dele já em coletivas. A situação com ele, o Vasco já está há meses negociando, tentando contratar esse atleta. Teve propostas recusadas no meio do ano. E agora está muito perto de poder concretizar o negócio. O grande entrave nesse primeiro momento é as lesões consecutivas que o jogador teve nesses últimos tempos. O jogador teve várias lesões de vários tipos lá no Colo-Colo. Isso é um ponto que o Vasco está se apegando
para ainda não ter fechado o negócio com ele. Essa é a situação, mas é um jogador que agrada muito a diretoria e que a qualquer momento pode ser contratado, para deixar claro. Não que o Vasco vai desistir dele porque ele está lesionado. Eu, sinceramente, não contrataria jogador lesionado para o Vasco. Eu acho que pode ser um tiro no pé, mas talvez se ele vir saudável, sem nenhum tipo de lesão, ótimo, pode ser um jogador interessante, já que a diretoria e o treinador entendem que é um jogador que vai agregar muito ao elenco. Com certeza pode ser interessante ter esse nome aí para reforçar o time do Vasco na próxima temporada. E além dessas situações aí todas, a gente espera que outros nomes cheguem ao Vasco. Breno Lopes, atualização, vai para a China, hein? Não vem mais para o Vasco. Outros clubes também tentaram a situação com ele. Não é mais jogador que negocia com o Vasco, está indo para o futebol chinês. William Machado fechou com o Mirassol, também não vem para o Vasco. O Vasco também não negocia com o Caio Alexandre, segundo as informações do canal Atenção Vascaínos. E também outras situações aí que não progrediram, como do Talhari, Gabriel Menino. A gente não teve mais nenhum tipo de informação, como alguns jogadores que foram bastante especulados assim que iniciou a janela de transferência, assim que iniciou o mercado da bola, né? Vamos torcer para que tudo isso possa acontecer de maneira certa com a venda da SAF, para que o Vasco possa ter um investimento pesado, aí sim trazer grandes jogadores. Com certeza, a diretoria do Vasco tem em mente contratar pelo menos 1 ou 2 jogadores de peso. Eu acredito que essa é a mentalidade da diretoria, por isso estão tentando enxugar bem a folha, estão tentando tirar jogador. David pode ser vendido, sair do Vasco, o Garré vai sair do Vasco, já saiu o Jean Davi, já saiu o Lucas Oliveira, vai sair Lucas Freitas, Maurício Lemos, Paulinho tem altíssimo salário, vai aliviar bem a folha salarial do Vasco, o Vasco trazer novos reforços para reforçar bem o time para a próxima temporada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, um vídeo bem explicativo para você entender a real situação do Vasco, cara. Esse vídeo aqui é quase que um tutorial, meu amigo, para você ficar bem por dentro aí de como que está acontecendo as negociações, como que são feitas os processos de negociações no Vasco. Muito obrigado por ter assistido até o final. Forte abraço e é nóis!